Bom dia, galera. 7º ano, tudo bem? Então, olha só. Vamos dar início de novo a nosso estudo de história, beleza? Então, lá na página 104 do livro de vocês, de história, no capítulo 5, o assunto abordado é a reforma protestante. Professor, o que o senhor quer falar com reforma protestante? A gente tem que entender o seguinte. Há vários e vários séculos atrás, houve um movimento chamado Reforma Protestante. E esse movimento aí, qual foi o principal objetivo dessa reforma? Foi o quê? Que surgiram pensadores, estudiosos, entre eles um dos principais abordados aí no livro de vocês, Martinho Lutero, que começou a defender na sua ideologia que a Igreja Católica não estava fazendo aquilo que ela dizia, ou seja, os padres, o clero, que a igreja, ou seja, através da Bíblia, estava manipulando de forma negativa a vida das pessoas em toda a sociedade desse período aí. E esse cara foi perseguido, tentaram matar ele fugiu para a Alemanha, tá? Então a gente vai abordar dentro dessa videoaula aí as principais características da Reforma Protestante. Extremamente importante para a gente entender a ramificação, o surgimento de várias religiões dentro desse contexto aí que foi o choque entre a Igreja Católica e alguns pensadores que iam de encontro aos dogmas da Igreja, ou seja, as leis, o Papa, a figura que o Papa não errava, tudo bem? Tudo aquilo que o Papa falava, ninguém podia ir em encontro, tá? E a gente vai ver dentro dessas características aí, características da Reforma Protestante. Então, lá na página 104 do livro de vocês, começa o capítulo de vocês, tá? E eu gostaria que vocês acompanhassem a videoaula e depois dessem uma olhada. Eu vou futuramente produzir os exercícios fora os exercícios que tem no livro didático de vocês. E quem está acompanhando as videoaulas está vendo que a gente está indo com calma, tá? Daqui a pouco a gente, se Deus quiser, está retornando, mas a gente não pode atrasar o nosso conteúdo, beleza? Então a videoaula de hoje é sobre a Reforma Protestante. Acompanha comigo aí, por gentileza. Então, olha só, reforma religiosa, só a fé salva. Martinho Lutero. Essa frase era extremamente importante, porque nesse contexto a Igreja Católica afirmava que para te alcançar a salvação, ou seja, tu, depois da tua morte, ir para o céu, tu teria que fazer algumas coisas, ou seja, comprar alguns utensílios que eram impostos pela Igreja Católica, tá? Fazer tudo aquilo que a igreja dizia, tá? E aí o Martinho Lutero vem com essa frase, só a fé salva, tá? Então ele vai de encontro, ou seja, ele entra em choque com a Igreja Católica. Ele está dizendo que só as tuas boas ações, através da tua fé em Jesus Cristo, que tu alcançará o teu lugar no céu. Ou seja, que tu não precisas comprar relíquias, que tu não tem que fazer grandes doações para a igreja, que tu tem que pensar, que tu tem que ler a Bíblia. Só que existia um choque muito grande aí. Um dos principais problemas dentro desse contexto aí, galera, que a gente tem que entender é o seguinte. A Bíblia, esse livro que fala a vida através de toda a parte do cristianismo, da vinda de Jesus Cristo, dos Antigos Testamentos, dos vários livros que existem da Bíblia, tu tem que entender que 90% da população, da sociedade, nesse contexto aí, tá? Eles eram analfabetos. E outro ponto, as Bíblias quem redigia as Bíblias eram os monges, tá? Dentro dos mosteiros, ou seja, extremamente uma galera católica que fazia a transcrição de forma manual, letra por letra. Outro ponto é que tu não tinha acesso ao que estava escrito na Bíblia. Primeiro, um dos pontos é que essa Bíblia era redigida em latim. O latim era uma redação, ou seja, uma escrita bastante difícil para o período. Então, se a galera quase todo mundo era analfabeto, se a galera só vivia para trabalhar,
A galera ia para a igreja e o padre dizia que era isso, que era aquilo que tinha que ser feito, então ninguém ia de encontro ao que o padre falava. Primeiro porque ele não estava sabendo o que estava escrito na Bíblia. Começava daí o problema, tá? Então bora lá para o terceiro slide. Então olha só, o Papa Leão X foi um papa que o surgimento do movimento de reforma protestante aconteceu durante o seu papado, ou seja, durante o período que ele estava no poder, surgiu um movimento reformista que levaria à divisão do cristianismo na Europa, ou seja, houve um desmembramento do cristianismo em toda a Europa, tá? Então, olha só, o que foi nesse slide aí traz assim, ó, definição: movimento de infiéis insatisfeitos com a Igreja Católica, dando origem a novas religiões cristãs e as mudanças da Igreja Católica, ou seja, contra a reforma que a gente vai ver lá na frente, tá? E o período do século XV e início do século XVI. Onde local? Em quase toda a Europa e também na Alemanha, Suíça, França, Inglaterra, tá? E Escócia principalmente. Ou seja, aqui a gente traz a definição, o que foi a Reforma Protestante, tá? E o local, o período histórico, no século XV e século XVI, e o local, tá? Onde começou a surgir as ideias que eram contrárias aquilo que era pregado pela Igreja Católica, beleza? Então, olha só, antecedentes e causas: insatisfação dos reis e dos nobres, altos tributos cobrados pela Igreja e disputa de poderes entre o rei e a Igreja. Vamos tentar entender isso aí. Galera, é o seguinte. Aqui, insatisfação dos reis e dos nobres. A gente tem que entender o seguinte: a Igreja Católica, desde os primórdios da história, desde o início, ela foi extremamente importante. Então, muitas das vezes, por exemplo, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, existiam questões que desagradavam tanto o rei quanto a nobreza, tá? Porque olha só, presta atenção, desse contexto aí que a gente está falando de reforma protestante, 90% da população estava insatisfeita. E dentro dessa parcela, os reis e os nobres também estavam. A gente tem que entender o seguinte, que aquilo que era recebido através das cobranças, das ofertas, nos cultos religiosos desse período da Igreja Católica, muitas das vezes eles não eram, vamos dizer assim, divididos com o rei e a nobreza. Ou seja, a galera recebia esse dinheiro. A galera quem? A Igreja Católica, os padres, os monges, tá? Os monges, entre outros, recebiam esse dinheiro e ficava para eles. E quando, outra questão também que era extremamente importante, desagradava quem estava no topo da pirâmide social, que era o quê? O rei e os nobres, ou seja, a galera que não trabalhava, tá? Era que nesse período aí, a Igreja Católica detinha grandes extensões de terra e plantava o que ela queria e muitas das vezes não pagava o tributo desse trabalho, onde eles tinham esse domínio da terra, beleza? Então, outra coisa aqui que a gente pode entender aqui, ó, descontentamento da burguesia, condenação do lucro pela igreja, usura. E essa questão aí também, a Igreja Católica, ela não aceitava você emprestar dinheiro a juros, ou seja, você fazer usura. Ou seja, digamos, eu empresto para ti 10 reais e quando tu vai me pagar esse dinheiro daqui a uma semana, um mês, tu vai, em vez de me pagar 10 reais, tu vai me pagar, digamos, 13 reais. E ela condenava isso aí. E aí, galera, ela começou a entrar em choque com essa parcela aqui, que era a burguesia, que os caras eram o quê? Extremamente comerciantes. Então, olha só, insatisfação de reis e nobres e o descontentamento da burguesia. Só agora tem uma, duas, três parcelas da sociedade que estão insatisfeitas com a Igreja Católica. Aqui, questões teológicas, questões da Igreja. O livre-arbítrio, São Tomás de Aquino, a teologia da predestinação e da fé. Santo Agostinho, leitura e interpretação da Bíblia restrita à Igreja. Principalmente aquilo que eu falei para ti lá no início, olha só. A língua oficial é o latim, ou seja, se a Bíblia era escrita em latim, como é que a galera ia ter acesso? Ou seja, aquele camponês que trabalhou o dia todo, o cara mal nem sabia como é que ele escreveu o nome e ele estava sendo manipulado pela Igreja Católica. Ah, professor, só era a Igreja Católica que manipulava os caras? Não. Os reis e os nobres também manipulavam. Só que a igreja estava demais nesse período ali. Então ela estava o quê?
trazendo prejuízo para a nobreza e para a burguesia com essa manipulação dos camponeses, beleza? Aqui alguns pontos que aconteceram: a corrupção moral, venda de indulgências, perdão, misericórdia, venda de relíquias sagradas, venda de cargo no clero, corrupção do clero, ignorância religiosa dos padres, nova interpretação da Bíblia e o renascimento, antropocentrismo. Vamos pontuar devagar aí, galera. Venda de indulgências, vamos ver o que seria aí. Digamos o seguinte, que os padres estavam a fim de uma grana extra e eles foram lá e acharam um crucifixo antigo e diziam que esse crucifixo teria Jesus Cristo, quando passou aqui na Terra, teria tocado esse crucifixo. Então eles vendiam essas indulgências com bastante cara, ou seja, se tu comprasse a tua família conseguisse adquirir essa cruz, esse cravo que teria transfixado as mãos de Jesus Cristo, o joelho do burro, onde Jesus Cristo entrou na Jerusalém, ou seja, a rótula do joelho, tá? Para te ter uma ideia aqui, eles diziam a pena que eles acharam numa montanha, que teria sido essa pena, teria caído de um anjo. Então era assim, uma manipulação louca que os caras faziam, tá? Então venda de relíquias sagradas está associada aí, venda de cargos do clero. Muitas das vezes é o seguinte, os nobres, nesse período da Igreja Católica também ainda tinha grande poder, muitas das vezes eles vendiam cargos, por exemplo, um arcebispo, um papa, um monge que ia assumir uma determinada localidade, eles vendiam esse cargo, ou seja, um filho do nobre estava a fim de se transformar em padre, o nobre pagava para o seu filho ser aceito pela Igreja Católica, tá? Renascimento, antropocentrismo, a gente tem que ver o seguinte, uma característica também, que com o Renascimento, o antropocentrismo era o quê? Aquela forma que a busca da razão. Será que tudo que esses caras que os padres estão falando é verdade? Ou seja, começaram a entrar em choque através da busca da razão. Ou seja, não só a Igreja Católica detinha poder. Será que estava certo o que esses caras estavam falando? Eles começaram a indagar, beleza? Percursores, ou seja, um dos primeiros a entrar em contato, John Griff, tá? Olha só, em 1324, condenou a venda de indulgências, defendeu a formação de uma igreja nacional e a leitura da Bíblia pelos fiéis, ou seja, que a galera tivesse acesso àquilo que estava escrito na Bíblia, tudo bem? Jan Hus, também, outro cara, um dos percursores, ou seja, começou a pensar, será que tudo que a igreja está falando é verdade também? Ele foi aqui, olha, professor da Universidade de Praga, teólogo, reformador, seguidor das ideias de John Griff. O cara foi perseguido e queimado, tá? Denunciou os abusos da igreja e pregava uma atitude exemplar. Ou seja, ele falava o seguinte, galera, vocês pregam tanta coisa, será que vocês estão fazendo o que vocês estão pregando? Ou seja, vocês falam o que é pra gente fazer e fazem tudo errado, ou seja, as escuras. E esse cara foi perseguido, tá? Preso, condenado e queimado, tá? Só para te ter uma ideia aí, queimado a mando da Igreja Católica. Aqui esse slide faz aqui uma demonstração. Reforma onde as motivações e os objetivos. Existiu a reforma luterana, que foi Martinho Lutero, norte da Alemanha, Anabatista, Thomas Milson, calvinista, João Calvino, e anglicana, Rei Henrique VIII. Ou seja, que somente foi o João Lutero que fez essa reforma? Não, ele começou a fazer e tiveram outros, tá? Calvino, Thomas Milson e o rei da Inglaterra. Os motivos está aqui, ó, aqui na direita, tá? Reforma, aqui, ó. Esse slide aí, essa videoaula de hoje, vai ficar lá no conteúdo onde tem o canal dos pais de vocês. Se vocês quiserem olhar com calma e fazer um resumo também, eu vou postar daqui a pouquinho, quando eu acabar aqui a nossa videoaula, fica lá no endereço dos pais de vocês, do 6º ao 9º ano. É só vocês ir lá e dar uma anotada lá. A difusão da reforma do século XVI, aqui tu está vendo aqui, ó, onde foi que aconteceu o luteranismo também, aqui, ó, o anglicanismo, foi na Inglaterra com o rei, e outros centros, ou seja, eles começaram a pregar a reforma
protestante, e vários outros lugares foi aceita, ou seja, não estava somente a insatisfação em um local, existia uma insatisfação na Europa toda, galera, beleza? Com esse contexto da Igreja Católica aí. A reforma luterana a gente vai abordar com mais calma aí. Venda de indulgências foi aquilo que a galera está vendendo, assim, ou seja, relíquias sagradas que eram oferecidas para famílias ricas, tá? Martinho Lutero, esse cara aí com uma pintura aí, ó. Ele nasceu na Alemanha, estudou direito e teologia, monge agostiniano, rebela-se contra as atitudes da Igreja Católica, tá? Em 1517, a igreja cobrava as indulgências para erguer a Basílica de São Pedro. Essa basílica onde é o local do Estado do Vaticano, Basílica de São Pedro, até hoje existe lá, tá? E ele ficou revoltado com essa situação e pregou, tá, na porta da igreja 95 teses criticando ferozmente a troca das penitências por dinheiro, ou seja, a venda de indulgências, tá? Ele chegou lá e pregava o que? Ele dizia que estava errado, tá? E ele chegou e redigiu, ele escreveu num pedaço de papel, foi lá de noite, levou um martelo e pregou na frente da Igreja Católica, ou seja, ele furou a porta da igreja e fixou lá, beleza? Tá bem aqui, ó. Olha só, martelinho ele pregando aqui, porta da igreja do Castelo Lindo, onde Lutero afixou, ou seja, pregou as 95 teses em 31 de outubro de 1517, tá? Iniciava-se assim a longa discussão entre Lutero e as autoridades católicas, que terminou com a decretação de sua excomunhão, ou seja, ele foi excomungado, ou seja, ele deixou de ser católico. E muitas das vezes aquela pessoa que era excomungado ia direto, segundo a Igreja Católica, para o inferno. Não passava nem para o purgatório, nem ser julgado, tá? O imperador Carlos V convocou uma assembleia, a Dieta de Rumes, no qual Lutero foi considerado herege. Além de ser excomungado, ele foi considerado herege. Nesse contexto aí, se você fosse considerado herege, era pior do que ser um criminoso, tá? Então ele não conseguia entrar em certos lugares, tá? Ele foi considerado como uma das piores pessoas possíveis desse período aí. Aqui também era uma assembleia onde ele foi julgado, tá? Tu tá vendo bem aqui, ó, a figura de um rei, tá? E olha só a quantidade de gente que está dentro dessa reunião aí, que foi a Dieta de Worms. Aqui uma representação que eles desenharam e fizeram um símbolo de Martinho Lutero, que era o brasão de Lutero, tá? A rosa messiânica. Era um símbolo que começou a ser representado a reforma protestante de Martinho Lutero, beleza? Carlos V, imperador do Sacro Império Romano, tentou submeter os seguidores de Lutero que protestaram. Vem daí o nome de protestantes. Ou seja, submeter é perseguir as pessoas que estavam aderindo às ideias de Martinho Lutero. Tudo bem? Aí, esse slide é importante para a gente aí, ó. Princípios básicos do luteranismo. Salvação pela fé, ou seja, só através da tua fé, da tua aceitar Jesus Cristo como Salvador, que tu subiria ao céu depois da tua morte. Outra coisa que ele defendia, leitura e livre interpretação da Bíblia, ou seja, a ter acesso às pessoas que não tinham grandes posses, a ter acesso à Bíblia. Eliminação de santos e imagens, fim do celibato dos sacerdotes. Ele não aceitava o culto a santos e imagens, tá? Não seguimento da autoridade papal, ou seja, ele dizia que nem tudo aquilo que o Papa falava estava certo. Só aceitavam 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Aí a gente tem que entender que esses dois sacramentos, os outros 5, que no caso a Igreja Católica defende, entre eles batismo, crisma, Eucaristia, unção dos enfermos, ordem e matrimônio, eles deixaram para trás, ou seja, o Martinho Lutero não aceitava, só defendia o batismo e a Eucaristia. Submissão da igreja ao Estado, ou seja, ele defendia que a igreja teria que ser manipulada pelo Estado. A utilização do alemão nos cultos religiosos e a negação da transubstanciação, ou seja, da transformação do corpo de Cristo em pão e vinho, que é aquele
quando você está dentro da Igreja Católica, eles não aceitavam a transubstanciação, ou seja, a transformação do corpo de Cristo na hóstia e no vinho, tá? Destruição de imagens pelos protestantes, isso aí é uma imagem que está presente, ou seja, os protestantes invadiram e destruíram imagens, tá? Subordinação da igreja ao Estado, também aquilo que eu falei. Triunfo da morte, outro contexto da época, outra pintura da época, tá? Que aconteceram vários choques, tá? Entre os católicos, tá? E os protestantes, perseguições de ambas as partes, tá? Reforma anabatista foi o outro defensor, o outro cara que surgiu, um conhecedor da defesa da reforma protestante, tá? Que foi o Thomas Mills, pregou uma interpretação diferente da Bíblia, afirmou que o cristianismo era uma doutrina para os humilhados da terra, criticou a exploração feudal e pregava o anabatismo. O batismo só deveria ser feito em adultos, conscientes de que todos os bens deveriam ser distribuídos igualmente para todos. Tu tá vendo aqui que ele defendia, ele não aceitava a criança ser batizada, ou seja, logo no início da sua vida, ele defendia o quê? Que as pessoas adultas e conscientes que deveriam ser batizadas, tá? O movimento foi abafado pelos burgueses com o apoio de Lutero. Thomas e seus seguidores foram capturados e decapitados. A gente tem que entender o seguinte, que Lutero, muitas das vezes, não aceitava outras formas de opção a não ser a dele, tá? Princípios do anabatismo, em vários aqui, a separação, o batismo de adultos aqui, por imersão, afastamento do mundo material, tá? Vida comunitária em colônias agrícolas. Reforma calvinista foi outro pensador aqui também que defendia a reforma, mas ele tinha seus pontos que diferenciava-se também de Martinho Lutero, tá? Estudou direito radical, onde se desenvolveu um movimento reformista, segundo a expressão histórica do protestantismo, ficou conhecido como movimento reformado. Princípios calvinistas, tá? Soberania de Deus na criação, providência e redenção, o estudo sério e criterioso das escrituras. Isso aí são pontos do cara que defendia os ideais do calvinismo. Teoria da predestinação absoluta, tá? Trabalho, pureza e cumprimento de deveres e progresso econômico sinais divinos, apoio da burguesia, tá? E vamos ver a reforma anglicana, que foi já, no caso, Henrique VIII, que entrou em choque com a Igreja Católica devido a questões do seu matrimônio, ou seja, ele pediu para o Papa proibir, ou seja, ele pediu para o Papa, na verdade, abolir o seu casamento porque a sua esposa não lhe dava um filho do sexo masculino. A igreja não aceitou o fim do seu matrimônio, tá? E ele pregou o anglicanismo, ou seja, ele se separou da Igreja Católica, tá? E defendeu uma outra posição contrária à Igreja Católica por não aceitar o posicionamento da Igreja de desmanchar o seu matrimônio, tá? Olha só, ato de supremacia, criou a Igreja Anglicana com conteúdo protestante calvinista e ritual católico. Isso aí são as várias esposas dele, que depois de ele ter rompido com a Igreja Católica, ele fez vários matrimônios, tá? E também confiscou as terras, tá? Confiscou as terras, tudo bem? E fez outras formas entre eles, a autoridade do Papa não era aceita, tá? Fusão de elementos católicos e elementos calvinistas, tudo bem? A reforma católica, a gente vai ver que a Igreja Católica não aceitou esse movimento de reforma e começou a perseguir a contra-reforma e a reforma católica. Medidas da Igreja Católica para combater o avanço protestante. O Concílio de Trento abriu o caminho para o início da contra-reforma. A contra-reforma foi o que? Um contragolpe, ou seja, a reforma proibia e a contra-reforma foi a volta da igreja impondo seus dogmas de novo, tá? Não proibiu a venda de indulgências, e a gente vai ver com calma em outra aula aí, tá? Olha só, tribunais de Santo Ofício, Santa Inquisição, tribunais religiosos que julgavam e condenavam hereges e infiéis. Na maioria das vezes, galera, a galera que era condenada à heresia queimava na fogueira, julgada
e quase 99% condenada. O julgamento era entre aspas, só para dizer que a galera estava sendo julgada e tal, para ver se ele era condenado ou não, mas na maioria das vezes eles pereciam na fogueira, tá? Representação do Alto da Fé, olha, também presente no Estado espanhol, pela galera aqui, ó, sendo julgada. Muitas das vezes, olha aqui, a figura do Papa sendo julgada, ou seja, uma característica da Contra-Reforma, beleza? A gente está vendo aí, tá? Vamos para a próxima. Rituais da Inquisição. Olha só, a galera que era condenada à heresia, olha a quantidade, era feita em praça pública, tá? Rituais da Inquisição, feita em praça pública. A galera ficava aqui amarrada aqui, fazia uma fogueira grandona aqui no pé do cara e metia um fogo no cara. Olha aqui, ó. Tu tá vendo aqui que era uma praça aberta e era como se fosse um julgamento, já tinham sido julgados e condenados à morte, tá? Aqui uma demonstração das várias religiões aqui, ó. Cristianismo, tá aqui, islamismo, tá? Judaísmo, tá? Religiões do mundo, que está abordando aqui uma demonstração desse contexto aí. Aqui também, tudo bem? Consequências da reforma, estímulo ao individualismo, à liberdade de pensamento, na medida em que propôs opções religiosas e livre exame da Bíblia, declínio da doutrina, do justo preço, maior liberdade para o lucro, para a acumulação, que favoreceu o enriquecimento da burguesia. Estímulo ao radicalismo religioso, a perseguição de minorias e as guerras de religião em vários países. Beleza? A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço é outra frase de Martinho Lutero. Galera, então é isso aí. A gente deu uma adiantada nessa nossa aula, tá? Vou preparar uns exercícios pra gente aí. Já vou postar lá no nosso canal essa videoaula aí. E até a próxima aula aí. Um forte abraço para vocês. Falou? Um abração aí.